Convido você a abrir, então, a Bíblia, por favor, no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo de número 4. Hebreus, capítulo 4. Eu quero ler com você o versículo 1 e o versículo 2. Esses dois versículos da palavra de Deus. Amém? Achou aí? Amém? Diz assim: temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram nada lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito continue a falar conosco, a ministrar conosco, conforme aquilo que o Senhor preparou para nós nessa noite, Senhor. Que a Tua palavra seja revelada, que a Tua palavra seja exposta e que o poder da Tua palavra venha sobre nós, produzindo tudo aquilo para o qual o Senhor enviou a Tua palavra e o para que cada um de nós veio a este local, Senhor. Assim nós te pedimos e agradecemos o Senhor por esta oportunidade, no nome de Jesus. Amém. Amém? O versículo 1 aí que nós lemos, ele começa a lançar uma questão, né? Uma questão, porque ele começa assim, a minha tradução começa dizendo temamos, né? Temamos, algo que passa a fazer um sentido, algo que vem no coração, né? Que é algo que possa vir a acontecer, né? Porque a Bíblia diz assim, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, né? Então, a Bíblia começa a deixar um entendimento assim de que talvez a promessa seja dada, mas nem todos vão viver essa promessa. Agora, a verdade é que a promessa que Deus faz, Deus cumpre, né? Tudo que Deus diz, Ele faz. Amém? O que Deus promete, Ele cumpre. Você já prometeu alguma coisa para alguém e não cumpriu? Talvez, né? Quem sabe, algumas vezes, né? É igual o questionário lá do temperamento, né? 2 vezes, 5 vezes, algumas vezes, né? Às vezes sim, né? Às vezes não, mas Deus não é assim. Por isso que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de entender como Deus vai trabalhando com a gente, porque Deus não falha com as suas promessas. Deus não deixa as suas promessas. Deus não cai no esquecimento, né? Hoje eu estava pensando em umas coisas e comecei a pensar, falei, Senhor, eu não lembro mais disso. E eu fiquei pensando em umas coisas assim, eu falei, mas eu não consigo lembrar com clareza esse assunto mais. Porque a minha mente é limitada. A minha mente, ela não consegue acompanhar tudo isso, né? E as coisas com mais... Nosso dia, hoje você tem tantas informações chegando a você, muita coisa, né? Dizem que hoje uma criança de 5, 6 anos, ela tem mais informações do que o faraó lá, que era o rei do Egito, né? Por quê? Porque o volume de informações é muito grande, e é muito rápido, e muda rapidamente, né? Então a gente não consegue lembrar, ou às vezes faz uma promessa, mas a gente nem lembra que fez a promessa, né? Quanto mais cumprir com a promessa. Mas Deus não é assim. Deus não é assim, né? Deus, ele faz a promessa e Ele cumpre a sua promessa. Quer ver isso? 1 Reis, capítulo 8. Vamos lá, no livro 1 Reis, capítulo 8, no versículo 56. O que diz?
Diz assim, ó: bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo o que disse, nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. A Bíblia está garantindo que tudo que Deus falou, tudo que Deus disse, nenhuma só palavra caiu. Então, tudo que Deus falou, Deus cumpriu. Deus dá a promessa e Deus cumpre a promessa. Então nós temos que ter isso no nosso coração, que o que Deus faz, o que Deus fala, Deus cumpre. Amém? Um dos grandes exemplos que nós podemos ter isso muito claro no nosso coração é a promessa que foi feita lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou. A Bíblia diz que Deus ia enviar o Salvador, aquele que ia pisar a cabeça da serpente. E Deus enviou Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Promessa feita, promessa cumprida. Amém? Só que aqui no livro de Hebreus, onde nós lemos, capítulo 4, fala que suceda parecer que algum de vós tenha falhado, ou que algum de vós não entre nessa promessa. Agora, a questão está onde? Um recebe, outros não. E por que acontece isso? Aí entra o versículo 3. O versículo 2, né? Porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles. Então, vamos dizer assim, da mesma forma que foi anunciada a nós, anunciou também para eles. 2 grupos de pessoas, todos nós recebemos da mesma palavra, da mesma promessa, né? Como se deu com eles. Mas, olha o versículo, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Essa tradução aqui é melhor, ó. Nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé. Misturada com a fé. A promessa é dada. O cumpridor da promessa é o mesmo. Agora, para uns funciona, para outros não funciona. Por quê? Porque não está misturada com fé. Ou seja, a pessoa ouve, entende, conhece, mas não exerce fé naquilo a qual ela está ouvindo, naquilo a qual ela está tendo contato. Não exerce fé. E a Bíblia diz que tem que estar misturada, né? Misturada, é um negócio bom esse negócio, né? Já viu aquele negócio lá que você põe um monte de coisa lá junto, mistura tudo aquele negócio e dá um bereguedé, um mexidão, cada um tem um nome naquele negócio, né? A única coisa que eu sei desse mexidão aí é que fica bom o negócio, né? Que mistura um monte de coisa lá e sai um negócio bom, né? Sai catando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, cata um restinho que sobrou aqui, um dali, mistura tudo aquele negócio e fica um negócio bom. Por quê? Porque foi misturado. A Bíblia está falando que a nossa fé tem que estar misturada, ou seja, envolvida, tem que estar junto. A palavra, a promessa, a fé junto com aquilo, para que a promessa se cumpra. Porque a Bíblia diz também para nós, Hebreus 13:8, né? Que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, aquele que faz a promessa, ele vela para cumprir a promessa. Mas a promessa, a palavra, tem que estar misturada com fé. Sabe por que não funcionou para aqueles que a Bíblia está dizendo? Porque não estava misturada com fé, ou seja, ouviram, entenderam, mas não exerceram fé. Não creram que aquilo podia se tornar realidade na vida deles. Não lhes aproveitou. Por que não lhes aproveitou? Porque não estava misturada com fé. Então nós precisamos começar a entender que a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus, ela é a verdade acima de tudo e de todas as coisas. Amém? Você crê assim?
Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade? Amém? E nós temos que crer e nós temos que colocar fé na palavra de Deus. Misturar a promessa, a palavra, com fé, irmãos, para que a bênção aconteça. O problema é que muitas vezes nós sabemos, nós entendemos, nós conhecemos, mas nós não misturamos tudo isso que a gente tem, tudo isso que a gente conhece, com fé. E acabamos deixando as coisas indo como deve ir, ou indo como vai. Né? E aí, tudo bem, como Deus quer. Né? E o que Deus quer? Qual que é a vontade de Deus para nossas vidas? A Bíblia diz que a vontade é boa, agradável e é perfeita. Então essa é a vontade que nós temos que exercer fé. Se não está bom, se não está perfeito, nós precisamos exercer fé. Se não está funcionando como deveria funcionar, nós não podemos nos acomodar, nós precisamos exercer fé. O problema é que a gente vai se acomodando. E o ser humano ele tem uma tendência muito grande a se adaptar a ambientes. Né? Ele vai se adaptando a ambientes. E ele vai tomando aquela forma daquele ambiente, daquelas situações, e acha que aquilo é a vida dele. E vai se adaptando a viver de qualquer jeito. Nós temos que fazer sempre uma autoavaliação. O que não está de acordo com a vontade de Deus, nós temos que lutar contra. Porque a Bíblia diz assim, para nós não nos conformarmos com este mundo, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente. Como que a gente renova a nossa mente? Tirando aquilo que não é bom, tirando aquilo que é negativo, ruim, e enchendo de verdades. Enchendo de promessas, enchendo da palavra de Deus. E você vai enchendo da palavra de Deus, você vai crendo naquela palavra, vai misturando palavra com fé, vai misturando, e mistura de palavra com fé gera bênção, gera transformações, gera milagres, gera a graça e o poder de Deus sobre nós. Amém? Por isso nós precisamos crer e precisamos mexer com o nosso comodismo. A situação, a circunstância, você não pode se adaptar a ela e se acostumar, se conformar com ela. Tomar aquela forma e viver daquela forma. Nós precisamos crer. Um grande exemplo da Bíblia que creu dessa forma é o Abraão. Se você pegar lá no livro de Romanos, capítulo 4, vai falar de Abraão. E pegar no versículo 19, olha o que diz, Romanos 4, 19. Vamos ler até o 21, diz assim, e não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Vai lá, o 20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Olha o 21. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Amém? Olha a posição de Abraão. Imagina, Abraão tinha a Bíblia diz quase 100 anos. E ele cria nessa promessa. Ele confiava na promessa. A Bíblia usa um termo ali que ele estava certíssimo, né? Certíssimo do que Deus tinha prometido, ele era poderoso para cumprir. O que é isso, irmãos? Isso é fé. Isso é a palavra, a promessa liberada e a fé em ação, agindo, até se tornar realidade. O que aconteceu? O Abraão, com 100 anos, nasce lá o filho da promessa. O Isaac chega. Por quê? Ele estava certíssimo de aquele que fez a promessa é poderoso para cumprir. Então, assim que é meu estilo de vida, assim que tem que ser o seu estilo de vida, você tem que crer, você tem que confiar, você tem que estar certíssimo que aquilo vai acontecer. Porque é promessa de Deus, porque é a palavra de Deus. E Deus, nós já vimos, não é, né? Nós já vimos em 1 Reis 8, né? Que Deus não deixa a sua promessa. Que tudo o que Ele fala, Ele cumpre. Nenhuma palavra
cai, nenhuma palavra fica no esquecimento. Deus cumpre tudo. Agora Abraão está velhinho lá, né? Não sei como isso aconteceu, é milagre, sabe? Milagre não se explica, milagre se vive, né? Não sei qual foi lá o esquema que eles fizeram, eu só sei que a promessa se cumpriu e as coisas deram certo. E tanto Abraão como Sara, o amortecimento do ventre, o ventre amortecido, gerou uma criança, gerou um filho, né? Porque Abraão creu nessa promessa. Agora nós precisamos reavivar o nosso coração, nós precisamos nos fortalecer nessas promessas. Porque a Bíblia vai nos ensinar a viver essas promessas. Olha o que diz Hebreus capítulo 11, o versículo 6. Olha o que a palavra de Deus diz. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Para você se aproximar de Deus, você precisa ter fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando você está andando de qualquer jeito, você está andando, você não está crendo, você não está confiando, você não está exercendo fé, você não está agradando a Deus. Porque nós só conseguimos agradar a Deus quando nós exercitamos fé, né? E nós precisamos crer, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus. Você está se aproximando de Deus? Amém? Cada dia nós estamos nos aproximando mais. Cada dia nós estamos chegando mais perto, não é assim? Cada dia estamos mais próximos, né? Aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. E galardoador é presenteador. É aquele que nos dá presente, aquele que nos abençoa. Né? Então é aquele que nos abençoa. Então nós precisamos nos aproximar de Deus. E quando nós vamos nos aproximando, nós precisamos nos aproximar com fé. Quando você vem para o culto, você fala, eu vou para o culto porque eu vou para a casa de Deus, porque eu vou ouvir uma palavra, e aquela palavra é de Deus. E é uma promessa para a minha vida, e essa palavra vai se cumprir na minha vida, em nome de Jesus. Amém? A sua parte, o que faz a promessa é Deus, o que vela para a promessa é Deus, né? Como ele diz lá em Jeremias 1,12, eu velo para cumprir com a minha palavra, né? A promessa é dada, ele não muda, ele continua sendo o mesmo. O que ele precisa é encontrar homens e mulheres que creiam na promessa, que creiam na palavra, que exercem fé na palavra e que permanecem nessa palavra. Amém? Por isso nós precisamos seguir o exemplo de Abraão. A Bíblia diz que os que são de Abraão, esses são filhos de Deus, então nós temos que seguir os passos de Abraão. Exercer fé, como Abraão exerceu. E como nós vamos vencer tudo isso? A Bíblia diz, né, para mim e para você, 1 de João capítulo 5, versículo de número 4. Olha o que diz lá, 1 João 5, 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Você é nascido de Deus? Amém? Você é nascido de Deus? Amém? Você tem Jesus, aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você é nascido de Deus. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. O que é o mundo, irmãos? O mundo são as tentações, o mundo são as lutas, o mundo são as influências, o mundo são as tempestades que se levantam contra nossas vidas. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. Como que você vai vencer o mundo? Através da fé. A nossa fé. A nossa fé. A minha fé. A sua fé. A nossa fé. Amém? A minha fé, que estou falando, a sua fé que você está ouvindo, quando a minha junta com a sua, ela se torna em nossa fé. E que vence o mundo é a nossa fé, em nome de Jesus. Por isso que Jesus, quando ele está caminhando, ele vê as pessoas preocupadas, as pessoas oprimidas, as pessoas cansadas, desmotivadas, carregando fardo pesado, julgos terríveis sobre as pessoas. Aí Jesus, ele pega lá, Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28, ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde, e alcançareis
descanso para vossas almas. Porque o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Andar com Jesus, irmãos, é andar na bênção, é andar na graça, no poder de Deus, é andar na unção de Deus. Mas para isso nós precisamos exercer fé. A minha fé, a sua fé tem que estar misturada, né? Misturada para produzir o poder, a graça e a unção de Deus sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém? Como está a sua fé aí? Como está a sua fé? Como está a sua fé? Como você está? Como está a sua caminhada? Será que você está firmado, fortalecido em Deus? Será que você é daquele que fala, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, nem para a direita, nem para a esquerda, eu estou firmado em Cristo, e em Cristo Jesus eu estou, e em Cristo Jesus eu vou permanecer, não quero saber de nada, a palavra de Deus é verdade para a minha vida, ponto final e acabou. Será que é assim que você está? É assim que você tem que estar. Porque o mundo ele vai lançar uma pressão para a gente começar a balancear para cá, para lá, porque a gente começa a pensar, e agora, o que vai ser de mim? Ih, meu Deus, e como vai ser? Irmãos, nós temos que ficar com a Bíblia, ficar com a palavra de Deus. Não importa a circunstância. Quando a gente diz não importa, parece que está menosprezando. Não é isso, não é menosprezar, é não deixar a circunstância dominar, a circunstância guiar, a circunstância dirigir a sua vida. Você não é dirigido por circunstância, você não é dirigido por sentimento, você é dirigido por aquilo que você crê, por aquilo que você acredita, por aquilo que a Bíblia diz a teu respeito. Você tem que ser guiado por essas coisas, porque senão as lutas, as dificuldades vão fazer com que a gente se afaste de Deus. E quando a gente menos esperar, nós estamos tão longe de Deus. E quanto mais longe de Deus, aí vem aquele sentimento, céu, terra, vida, eu não sei por que isso, eu não sei por que aquilo, a minha vida é isso, a minha vida é aquilo, e vira um chororô, um negócio terrível, queridos. Por quê? Porque em vez de ficar com a promessa, em vez de ficar com a palavra, começa a deixar esses sentimentos entrar. E onde esses sentimentos vão entrando, eles vão minando a nossa fé, minando a nossa posição em Cristo Jesus. A Bíblia diz que em Cristo Jesus você já é mais que vencedor. Amém? Deus já te deu a vitória lá na cruz do Calvário. Você precisa crer, ficar na vitória, estar na vitória, não abrir mão da vitória e permanecer na vitória e viver a vitória no nome de Jesus. Amém? Assim nós precisamos. Eu convido você a ficar em pé. Essa noite Deus quer desafiar a tua fé, meu amado. Você é homem de fé? Mulher de fé? Amém? Tem fé aí no coração? Como está a sua fé? Será que sua fé está como a de Abraão? A de Abraão está lá com 100 anos, ele olhava para Sara e falava, qualquer dia a gente resolve essa parada. Qualquer dia a gente vai acertar os ponteiros, né? E a bênção vai chegar em nome de Jesus. Como está a sua fé, meu amado? Eu perguntar para você como estão as suas lutas, seria ingênuo da minha parte, né? Eu sei que a gente passa muitas lutas, muitas batalhas, mas não são as lutas que vai determinar quem nós somos. Quem determina quem nós somos é a nossa fé na palavra de Deus. É aquilo que nós cremos, é aquilo que nós não abrimos mão, é aquilo que a gente permanece. Em nome de Jesus, amém? Hoje eu fui no hospital visitar uma irmã que estava lá, né? Eu falei para ela, não importa a circunstância. Ela falou, eu vou ter que fazer esse procedimento. Eu falei, eu já fiz ele 6 vezes. Fica tranquilo, vai dar certo em nome de Jesus. Porque não é a circunstância, não é as situações que vai dominar a nossa caminhada. Tem que ser o que nós cremos. E eu sou daqueles aqui que, se Deus resolveu, resolveu. Se Deus não resolveu, eu morro. Mas eu morro crendo. Eu não abro mão da minha fé de forma alguma. Posso abrir mão de um monte de coisa, mas da minha fé em Cristo Jesus eu não abro mão. Porque é ali que me sustenta. É ali que está toda a minha estrutura. Minha estrutura espiritual está na minha fé, a qual eu determino, a qual eu declaro em Cristo Jesus. Amém? E nessa noite, o que Deus colocou no meu coração é para a gente despertar a fé. Despertar a fé no seu coração. Você está olhando muitas circunstâncias, está olhando muita situação. E quando a gente começa a olhar muita situação, a gente esquece de olhar para Jesus. E a Bíblia diz, né, que nós temos que olhar para Ele,
Sabe por que você tem que olhar para Jesus? Porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. A Bíblia diz que nós temos que olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Sabe qual que é olhar firmemente? Não é daquela olhadinha, né? Não, é fitar os olhos e falar e ficar firme ali, ó. Olhar firmemente. Não olho para a esquerda, não olho para a direita. Meus olhos estão fitados no Senhor. Amém? Aleluia. E eu quero desafiar você nessa noite, porque fé é desafio, irmãos. Viver por fé, andar por fé é desafiador. E nessa noite eu quero desafiar você a lutar com a sua fé contra a situação que está vindo contra você. Então, se você está passando alguma dificuldade, talvez alguma situação que está maltratando você, alguma coisa que você está vivenciando que não está de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. Então essa noite é noite de você se levantar em fé contra essa situação, porque a promessa já foi dada, a promessa já foi liberada sobre a sua vida. Você só precisa misturar a promessa que você tem com a fé que você tem, para que ela se cumpra na sua vida, no nome de Jesus. Amém? Nós vamos cantar um cântico aqui. Enquanto nós vamos cantar aqui, eu convido você que está passando algum problema, alguma dificuldade. Talvez a sua fé está tão pequenininha que você fala, meu Deus, eu não tenho nem fé para ir lá na frente. Né? Mas nessa noite é uma noite de renovação de fé. É uma noite que Deus quer renovar você, quer levantar você, quer colocar você de pé, colocar você no lugar novamente, colocar naquele lugar que você já alcançou e já estava lá. E Ele quer colocar você lá de novo para você dar continuidade em tudo aquilo que Ele já prometeu para você, no nome de Jesus. Amém? Então, enquanto o grupo vai estar louvando, adorando o nome do Senhor, você que quer ser renovado em fé, lutar, vem aqui para frente, nós vamos orar por você. Nós vamos declarar esse poder de Deus sobre a tua vida. E você vai sair daqui renovado em nome de Jesus. Amém? Enquanto o grupo vai estar louvando, adorando, você tem a oportunidade de vir até a frente em nome de Jesus. Ser declarada. Comece a olhar para essa situação, essa circunstância que você está vivendo e comece a liberar uma palavra de fé sobre ela. Se você está enfermo, comece a declarar, agora eu vou ser curado. Agora eu tomo posse da minha cura em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que o Senhor já levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. E eu declaro uma palavra de cura sobre a minha vida. Começa a liberar. Se você está passando um momento difícil, uma situação complicada, começa a declarar, Senhor, o Senhor é o Deus que abre caminho, a tua palavra é luz, a tua palavra é lâmpada, ilumina minha mente, meu coração, me dá sabedoria para lidar com essas questões, e a sua fé vai começar a produzir, meu querido. A sua fé vai começar a produzir a tua bênção. A tua fé vai começar a produzir o que você necessita, o que você precisa, porque a palavra já foi liberada sobre a sua vida. A palavra de vitória já foi dada sobre você. Aquele que fez a promessa, ele cumpre a promessa. Ele precisa que você misture o que você crê com a sua fé. Coloque a sua fé em ação, para que as coisas comecem a ser mudadas. Em nome de Jesus, comece a declarar, eu vou vencer, eu vou receber, eu vou tomar posse, eu vou estar nesse momento buscando, movendo a minha bênção sobre a minha vida. Se é sobre alguém, começa a declarar, eu declaro essa bênção lá sobre essa vida agora. Visita onde ela estiver, que a bênção, o poder, a fé vai mover e vai alcançar essa vida em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos cantar novamente, e quando nós vamos cantando aí, você vai declarando a sua fé e nós vamos orar por você. Nós vamos ministrar esse poder sobre a sua vida, porque há poder no nome de Jesus, há poder no nome do Senhor, e a palavra já foi liberada a nós em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Que você viva as promessas de Deus, as bênçãos de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Diga assim comigo, com essa voz bonita aí que Deus te deu. Nesta noite,
eu recebi sobre a minha vida a promessa de Deus. E também declaro que as promessas estão se cumprindo, vão se cumprir, para a glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Você tem as promessas, e as promessas vão se cumprir na sua vida, em nome de Jesus. Tenha fé, mistura a fé e viva a bênção de Deus em nome de Jesus. Amém?